Então, galera, vamos lá para a segunda parte do vídeo dos negritos, né? Vamos falar hoje sobre a criação, gaiolas, né? Ninho, filhotes, fazendo fêmeas, né? Uma forma da gente conseguir alguma fêmea através de cruzamentos, né? Para tentar uma fêmea mais rústica, né? Eu prometi para vocês ontem falar sobre a cápsula de coccinon que o Evandro está fornecendo. Ela tem 3 compostos, né? Chama Polytop, Thailand e Lebrec. O Polytop é um complexo vitamínico com pré e probiótico que ajuda a assimilar bem a alimentação, né? As proteínas, gorduras, enfim. O Thailand, todo mundo sabe, né? É para tratar micoplasmose, DRC, né? O Lebrec é um composto de 2 coccidiostáticos para tratar essa parte de coccidiose, né? Então essa cápsula de coccinon ela se compõe desses 3 remédios aí, e ela tem um efeito excelente, é muito boa e pode ser usado na farinhada daquela forma que eu falei, né? Você pode usar 20 cápsulas por quilo de farinhada, 20 cápsulas por quilo de farinhada, direto, vai dando direto, ou 10 cápsulas naquela farinha de semente que eu expliquei do girassol, linhaça, inseto desidratado, certo? Então vamos lá, vamos falar agora sobre a criação, né? Os negritos aqui no Brasil, depois que eles estão bem adaptados no seu criador, o ideal seria você começar com a criação deles no início da primavera, onde a gente tem ainda uma alteração de temperatura um pouco grande, né? Durante o dia faz mais calor e durante a noite faz mais frio. E isso imita um pouco do habitat do negrito lá na Bolívia, enfim, né? Não chega perto daquela alteração absurda de 20 graus, mas faz com que ele fique mais confortável dentro do possível, né? Eu estou falando isso porque quando nós criamos o negrito, em Santos, eu morava em Santos, a temperatura de dia e de noite tinha uma variação muito pequena, a noite era bem quente. E o Carlos, que morava em São José dos Campos, tinha uma variação muito grande de temperatura durante o dia, fazia muito calor, e à noite esfriava bem. E lá teve mais sucesso em termos de fêmeas aprontarem, de fêmeas botarem ovos, né, na criação dos filhotes. E chegou a ter ninhada de 4 negritos, vingaram os 4, a fêmea cuidou sozinha, normalmente são excelentes fêmeas, você não precisa usar ama, não precisa passar para outro carduelis, né? Esquece canário, pelo amor de Deus, não passa negrito para canário que pode até criar, mas depois vai morrer, que a doença que os canários têm, que eles são bem mais resistentes, e você nem sabe, no negrito ela se externa rapidamente, né? Eu não falei ontem sobre uma hemeria que o negrito tem, eu já comentei em outro vídeo, né? Que é uma hemeria própria, que só o negrito tem, que chama hemeria atrata, que até hoje a gente não sabe se realmente esses coccidicidas, esses coccidiostatos são eficazes para essa hemeria. Mas, assim, pelos resultados eu acredito que são. Mas não foi feito um teste assim direto com essa hemeria, uma cultura para saber se realmente esse remédio é eficiente para essa hemeria. Então, se a gente começar em agosto, né, começo de agosto, a criar agosto, setembro, outubro, que pega essa mudança de tempo, né, que é uma mudança de uma estação para outra, tem uma defasagem aí de temperatura razoável, né, durante o dia,
chega a fazer calor e à noite cai um pouco a temperatura, seria a época melhor, né? As fêmeas de negrito, se você tiver mais do que uma, que hoje é tão difícil, né, a gente ter, é legal mantê-las juntas, que elas se sentem bem melhor, você vê que a resposta é muito melhor na alimentação, na aceitação de novas sementes e tudo mais, né? Você pode deixar o casal junto até ele ficar pronto para criar, ou pode deixar separado e juntar só quando eles estiverem realmente em ponto de bala, assim, o macho cantando bem, a fêmea fazendo ninho. Eles aceitam ficarem junto direto, assim. O macho vai aprontando e a fêmea também, eles ficam junto, se dão bem, não são muito agressivos, são bem tranquilos, assim, dá para você fazer esse manejo. A gaiola eu usei Argentina, o Carlos usou GR3, só que ele usou uma GR3 dupla, então tinha muito espaço. Na Argentina criou, na GR3 dupla também criou. Eu usei ninho interno, ele usou ninho externo de caixa, aquele ninho de caixinha, parecido com o de canário que vai por fora da gaiola, e teve uma boa aceitação pelas fêmeas. Daí eu modifiquei um pouco, né, onde eu criava lá em Santos, e fiz uma camuflagem maior no ninho, tanto na parte da frente quanto na parte de cima, e subi um pouco o apoio do ninho, aquele ganchinho onde eu coloco o ninho. Deixei ele mais próximo do teto e dessa forma eu tive resultados melhores, né? Tipo assim, eu coloquei assim, um na frente e um em cima, tá? Esse é um galador, é só para mostrar como estava a posição, e o ninho aqui, nessa parte aqui, né, ficava escondido, né, ficava assim, e um pouco mais próximo do teto do que isso. Não tem problema, porque quando está muito próximo do teto, a fêmea não pede gala no ninho. Ela fica muito próxima, ela não pede. Na natureza, eles criam até em fresta de pedra, né? Criam em beiradas de telhado, em blocos de casa quebrado. Eles gostam então do ninho mais fechado, tipo caixa, é uma boa opção, tá? E pode ser feito dessa forma que eu falei também. Os filhotes dele se desenvolvem tranquilo, que nem dos magelânicos, saem do ninho em torno de 14, 15 dias. A fêmea, como eu disse, alimenta muito bem. O macho é melhor separar, porque nós tivemos problema com alguns machos que arrancavam pena dos filhotes e eram um pouquinho agressivos, né? Principalmente depois que ele fica pronto mesmo, que ele está durante a criação, que ele está bem fogoso, ele fica bem agressivo. Com os filhotes, com a fêmea não. Então é bom separar. Você pode separar ele com 30, 35 dias, normal, ele se desenvolve bem. Daí você faz um preventivo quando separa. Né? Na época a gente usava o Coxidem, né? Mas hoje não tem mais, mas tem essa cápsula aí do Evandro que é show de bola, já cerca quase todos os problemas, né? Porque como tem coccidiostático e tem Tylenol, fica melhor, mais um probiótico para dar uma força e tal. Então depois que separou os filhotes, faz essa... Logo que separou já entra com a medicação na água e faz ela durante os 15 dias, mais ou menos. Os filhotes ficam bem, são bem saudáveis, tudo. Eu vou ver se eu consigo algumas fotos do ninho e dos filhotes para a gente colocar aí no vídeo. Vou ver se consigo achar com o Carlos, que o Carlos agora está meio complicado de manter contato com ele. Eu estava falando sobre fazendo fêmeas, né? Como a gente tem poucas fêmeas, e as fêmeas que tem sempre vêm com problema de micoplasmose, morrem à toa, porque a fêmea, além de tudo, ela tem um metabolismo mais frágil do que o macho. Por ter que alimentar os filhotes, tudo, ela tem um metabolismo bem mais rápido, e principalmente a parte do intestino dela é muito delicada,
com qualquer problema, ela tem enterite, ela tem coccidiose, a micoplasmose ataca, deixa ela fraca, a coccidiose vem e dá no que dá, né? Então nós fizemos alguns experimentos assim, cruzando negrito com magelânico. Não gostei muito do resultado, as fêmeas não são tão fortes, não ficaram muito rústicas. O negrito com chanto tentando, mas não dava por causa do tamanho da fêmea de chanto. Daí fizemos um cruzamento de chanto com magelânico e a fêmea com negrito. Deu fêmeas muito boas, de excelente qualidade, já mais resistentes, grandes, ficou legal, ficou bem legal. Mas a melhor de todas que eu achei é você cruzar a fêmea de tarim com magelânico e pega uma fêmea desse cruzamento, tarim com magelânico, e cruza com o negrito. As fêmeas saem muito escuras, já bem parecidas com as fêmeas de negrito. Se conseguir direto o tarim com o negrito, melhor ainda, apesar do tamanho, mas tem como conseguir. Se a fêmea pedir galo, o macho galo é de boa, não tem problema essa diferença de tamanho, aí não tem problema. Se conseguir, melhor ainda, excelente. As fêmeas saem bem escuras e saem mais fortes. A gente reparou que quando tem envolvido o tarim, a rusticidade aumenta bastante nas fêmeas, né? E ao contrário disso, está envolvido só o magelânico, quando mistura o magelânico com o chanto também a rusticidade aumentou, porque eu acho que quanto mais sangues envolvido de híbrido, a rusticidade acaba aumentando devido a maior número de anticorpos que essa ave adquire, vindo do pai, vindo da mãe, né? Então acabou dando certo isso aí. Quando você tem um macho de negrito e, vamos dizer, você tem duas fêmeas de negrito, você pode fazer uma criação numa gaiola tipo bigamia, vai. O Carlos usava lá, estou citando o Carlos como exemplo porque foi um exemplo de sucesso que deu resultado, né? Então ficava uma fêmea numa gaiola numa GR3, um macho no GR3 e uma fêmea na GR3. 3 gaiolas, um macho no meio. Daí a fêmea que estava pronta tirava a divisão, ficava o macho com essa fêmea até ela botar. Ela botou, punha a divisão, soltava ele para outra fêmea e assim sucessivamente, né? Os filhotes se separavam, o macho sempre que tinha filhote ficava separado da fêmea. O resto é como se fosse um pintacilgo normal, você trata ele tranquilamente, né? A gente só tem que tomar cuidado na alimentação, na mistura, como eu disse. O negrito não dá pra gente fazer aquela diminuição muito forte de semente, que nem a maioria aqui dos meus tarim estão quase praticamente com alpiste puro, né? Estou dando perila e chia e farinhada uma vez por semana, intercalado, perila segunda, chia quarta, farinhada sexta. Os outros dias eles têm para comer alpiste. Então, se você fizer isso com o negrito, não dá certo, porque ele emagrece e o negrito magro ele não dura muito tempo. E outra coisa, nós percebemos que todas as fêmeas que criaram, elas estavam gordas, gorda mesmo, de aquela bem pronunciado de gordura no abdômen, embaixo do pescoço. Essas fêmeas aos poucos foram aprontando e quando ficaram prontas elas emagreceram o suficiente e criaram. As fêmeas que eram magras não aprontaram, porque também o transporte dos hormônios é feito através da gordura no sangue, né? E tanto dos hormônios quanto das vitaminas lipossolúveis, né? Que são solúveis em gordura. E que são as vitaminas essenciais para a criação, vitamina A, vitamina E, vitamina D, K. Então essa gordura ela melhora
o metabolismo da fêmea de negrito, fazendo com que ela apronte mais rápido. Se essa fêmea não tiver uma gordura suficiente, ela não apronta. As fêmeas magras nunca aprontaram, só as gordas. Então, é porque ficava melhor o transporte de hormônios pela gordura que faz esse transporte, e ficava melhor o transporte das vitaminas essenciais para a criação, A, D, E e K, certo? Então tem que manter os bichinhos gordos, não tem jeito. Por isso que você, nessa época aqui que a gente diminui a alimentação, não pode ser uma coisa muito radical, né? Você pode manter, diminuir o volume de comida e não a quantidade de gordura. Se você tirar todas as sementes gordurosas, ele vai emagrecer, não tem jeito. Ele emagreceu demais, vai vir a época de criação, a fêmea não vai aprontar. Ela tem que estar gordinha, né? Ou até gorda, daí sim ela vai para frente e apronta, né? São alguns macetes assim que eu peguei com essas poucas experiências. Aqui eu conheço pouca gente que teve êxito na criação. Se eu não me engano, lá em Jundiaí, se eu não me engano, o Mário criou no viveiro, isso há muito tempo. O Anderson me falou sobre isso. Pode ser que eu esteja fazendo uma confusão, mas eu não fiquei sabendo mais ninguém. Eu conheci pessoas que tiveram, a fêmea botou ovo, se eu não me engano, o Eduardo Leal conseguiu que a fêmea botasse, chocasse, tudo, mas acabou não dando filhote, acho que estava vazio. Eu sei que teve algum problema, mas não teve um sucesso até o final com filhotes, tudo, né? Então são pouquíssimos negritos criados em cativeiro que tem hoje, né? Se tiver aí, você conta nos dedos. A maioria são negritos vindos de fora. E tem que ter toda essa adaptação por causa do que eu já expliquei dos glóbulos vermelhos e tudo mais. E depois que ele se adaptar aqui, é igual um jogador que vai jogar lá na altitude, né? Chega lá, passa mal, vomita, cai, fica tonto. É a mesma coisa. Depois tem que ter uma adaptação do corpo, o corpo se adapta e ele fica adaptado a um nível de altura menor aqui, de São Paulo, enfim. Não nessa altitude maluca aí de 4.800 metros, 3.800 metros, né? Depois que se adaptou, daí vai tranquilo, né? Então eu estava falando sobre esse negócio de fazendo fêmeas. A gente vai fazendo esse cruzamento, o macho de negrito com essa fêmea que você queira, vamos dizer uma fêmea de tarim. Você cruza o macho com a fêmea, pega as fêmeas que nascerem, cruza novamente o macho com essas fêmeas que nasceram, pega as fêmeas que nasceram, cruza novamente, você vai apurando até chegar no R4, que seria o puro. É um trabalho longo, mas é um trabalho que pode ser feito, né? Na Europa, na Espanha, o plantel de negrito ele é bem, como se diz, ele é bem trabalhado, né? São negritos que tiveram influência de outros cardueles e eles são mais rústicos do que os nossos. Assim como os tarins que tiveram influência de vários cardueles por causa de mutações, né? E ele ganha um pouco de rusticidade. Então você vai fazendo esse cruzamento, esse retrocruzamento, voltando, né? Pode usar outro macho para não ficar tão consanguíneo, vai usar 2 machos ou 3 machos, e vai voltando até a fêmea ficar bem parecida com a do negrito. No R4 tranquilos, no R4 seriam 5 anos, é F1, R1, R2, R3 e R4. São 5 anos de trabalho, é bastante. É claro que você chegou aqui no 4º ano, um R3, é praticamente puro, né? Você tem já um resultado do fenótipo, assim, tem um resultado excelente. Pouca gente vai perceber que é uma fêmea feita. Por isso que eu falo fazer fêmea. Dá pra gente fazer fêmea do negrito, do chanto. Essas fêmeas que a gente tem pouco acesso aqui no Brasil, e a gente tem poucas fêmeas, e as poucas que tem problemas, porque são fêmeas vindas de longe, numa viagem cansativa, estressante, mal feita,
normalmente com uma má alimentação, chega com problemas, com doenças. Então a gente tem esse recurso de fazer essas fêmeas, né, e utilizar elas com os machos que são um pouco mais rústicos, né, nesse conceito assim de aguentar mais essa viagem e tudo mais, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui do Evandro, da SM Sementes e Rações. Vai aparecer aqui o telefone e o e-mail dele, enquanto eu estou falando aqui, só para lembrar que essa semana vai ter a promoção do Bicox, R$20 cada 10 ml. Você comprando 50 ml você ganha 10 ml grátis, tá? Do Bicox, fracionado direitinho, ele manda, envia para onde for, show de bola, tá? Pode confiar que é garantido, eu garanto o Bicox dele, é coisa boa. Ele abre e fraciona e é show de bola. Pode pegar tranquilo, tá? Farinhada CD, Egg Food, R$33. É uma farinhada fantástica. Fantástica, com aceitação absurda por todos os cardueles, seca, misturada na semente cozida ou umedecida. Tem uma aceitação muito boa e é uma farinha de qualidade boa mesmo. A perira branca, R$24, acima de 5 quilos, tá? Se eu não me engano, o quilo está R$26, o quilo normal. Se quiser comprar 1 quilo, tudo bem. É R$24 acima de 5 quilos, tá? Ele envia também para onde for, vai embalado, bonitinho, perira limpa. Não é lotada de galho, de besorrinho azul, aquelas tranqueiras que a gente vê por aí. Perira show de bola. Coxinon 50 cápsulas, 40 conto. 40 conto, 50 cápsulas de Coxinon. Normalmente você acha Coxinon aí a R$1,50, R$1,20, no máximo a R$1. E não tem a qualidade do Coxinon que ele tem. Não tem a mesma qualidade. O Coxinon dele é show de bola, tá? Essa mistura aqui desses remédios, Politop, Tylenol e Lebrec, dá uma procurada na internet, Politop, Lebrec e Tylenol todo mundo conhece, né? Você vai ver a descrição desses medicamentos, são muito bons, são show de bola, tá? Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui com os negritos, eu espero ter ajudado. Hoje infelizmente eu estou sem nenhum negrito no meu plantel, mas eu estou esperando uma oportunidade, porque a minha ideia é criar mais exóticos, e por eu optar por criar exóticos, eu diminui muito o meu plantel. Vocês estão vendo todas aquelas gaiolas ali, estão vazias, estão limpas, esperando a época de criação, para eu passar essas fêmeas que estão desse lado para lá, para eu começar, mas eu só vou criar exóticos, e por esse motivo o próximo vídeo nós vamos falar sobre legislação de exóticos. Todo esse monte de rolo, esse monte de gente com medo de criar, nós vamos falar sobre isso e vai ficar bem claro, bem esclarecido, todo mundo vai ficar resguardado em casa, esperando. Se tiver algum problema, você tem como se defender ou como argumentar com algum policial, militar, com alguma fiscalização. Tá ok? Vou ficando por aqui, me prolonguei demais. Valeu galera, um abraço, fica com Deus.